Normalmente a gente fala do whey protein, que agora está na moda e todo mundo está tomando pozinho de whey protein, porque melhora a massa muscular, porque melhora uma série de parâmetros. Quando você envelhece, você pode precisar desse tipo de proteína, uma proteína mais facilmente absorvida. Tem uma série de benefícios. O único problema é o fato que esse whey protein vem de um leite que foi previamente processado. O processamento pode ter sido tão simples quanto uma pasteurização. Essa pasteurização, ela sempre altera, desnatura a proteína do leite, torna essa proteína diferente em termos de estrutura tridimensional. O que quer dizer estrutura tridimensional? Tudo tem uma estrutura de 3 dimensões. Então a cadeira, a mesa e as substâncias microscópicas, como as moléculas de proteína, têm uma estrutura tridimensional. Por exemplo, uma proteína tem uma estrutura tridimensional de um novelo, né? Toda enroladinha. Quando você modifica essa estrutura através do calor, as ligações que fazem esse novelo acontecer se desfazem. Esse novelo abre como um fio. Depois que esfria de novo, esse novelo também vai fechar. Tudo bem, só que não vai fechar na mesma estrutura, no mesmo novelo, na mesma estrutura tridimensional que a natureza colocou. Isso, quando é digerido, quando você digere essa proteína, uma vez tomado esse leite, ou esse derivado, ou esse isolado de whey, você não vai ter uma digestão da estrutura original, você vai ter uma digestão da estrutura tridimensional alterada. Se o sistema digestivo não estiver em perfeitas condições, e é cada vez mais difícil que isso aconteça, porque hoje em dia tem tantas coisas que fazem a permeabilidade do intestino ficar prejudicada. Então o intestino com permeabilidade prejudicada, e nós temos que assumir a hipótese que todos nós podemos ter esse prejuízo na permeabilidade do intestino em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos, faz com que o whey que nós ingerimos tridimensionalmente alterado seja absorvido e reconhecido pelo nosso organismo como um corpo estranho. Esse corpo estranho gera a produção de anticorpos. Esses anticorpos, reagindo com aquela proteína do whey que não deveria ter reagido, mas que reconheceu como corpo estranho, essa reação inútil do anticorpo contra a proteína do whey, por definição em medicina se define como uma reação inflamatória. Uma reação inflamatória inútil. E não importa qual é a reação inflamatória, ela nunca combina com um estado inflamatório no corpo. Vou dar um exemplo. Digamos que você sofre de enxaqueca. A enxaqueca compreende um estado inflamatório na fase de dor de cabeça. Digamos que você sofra de qualquer outra doença que dói, desde uma cólica menstrual até uma fibromialgia. Qualquer dor, se você tem uma tendência a ter dor, pode piorar se você colocou no teu corpo um estado pró-inflamatório. E aquele whey alterado pelo processamento do leite original pode estar contribuindo para isso. Outro problema dessa estrutura tridimensional alterada do whey é que esses pedaços pequenos, mas maiores do que deveriam, que são digeridos por causa dessa permeabilidade eventualmente aumentada do intestino, podem ser reconhecidas não só como um corpo estranho numa reação inútil de anticorpo contra esse corpo estranho, mas também tem a possibilidade desses anticorpos que estão lutando contra esse corpo estranho passarem a reconhecer, por acidente, uma estrutura do próprio corpo como se fosse um corpo estranho. Então, aquele anticorpo estava passando, por exemplo, pela glândula tireoide, no caminho de atacar inutilmente aquela proteína do whey, e ela pode achar que algumas proteínas da tireoide seriam talvez parecidas demais e confundem
a tireoide com a proteína inútil que ele ia atacar. E aí você pode ganhar uma doença autoimune. Se esse whey viesse do leite cru, aquele leite que não foi pasteurizado, aí nós teríamos certeza que aquela estrutura tridimensional daquela proteína não estaria alterada, mas é sempre pasteurizado. Enfim, outros processos depois da pasteurização. Você pode ter um leite que foi primeiramente pasteurizado, mas que depois todo cuidado se tomou. Veio de uma vaca que só pastou capim, sem agrotóxicos, não ganhou hormônios. Tudo isso são coisas boas, mas nada disso garante que a estrutura tridimensional daquela proteína do whey não estivesse alterada e não pudesse te fazer mal. Aliás, o principal motivo pelo qual nós médicos contraindicamos o uso do leite de vaca é a estrutura alterada da proteína desse leite. E a proteína específica que está alterada nesse leite de vaca é a proteína do whey. Então, quando você toma whey puro, você está garantidamente tomando essa proteína potencialmente alterada. Quando você tem a garantia que ela não está alterada? Quando o leite não foi pasteurizado. Mas não tem leite não pasteurizado no mercado. Qual seria a solução? A solução é você fazer o whey em casa. E é possível fazer whey em casa com iogurte. Quando você transforma o leite em iogurte, a estrutura tridimensional daquela proteína volta a modificar. O leite não tem mais aquela cara do leite, portanto a proteína dele se transforma em iogurte. E você vai coar esse leite numa peneira forrada com uma fralda de algodão. Vai ficar a parte sólida do iogurte em cima da peneira e vai gotejar um líquido amarelo esverdeado. Esse é o whey original. Só que aí não é soro de leite, é soro de iogurte. Tá? Quando você fala em whey, você está falando das proteínas do soro do leite e, portanto, do iogurte. Mas quando você mudou de novo a estrutura tridimensional da proteína do leite em proteína de iogurte, que está diferente, essa modificação neutraliza aquele malefício que foi provocado pelo processamento do leite. Então, aquele primeiro esquentamento do leite que modificou essa proteína e aí você, transformando aquilo em whey, pode se prejudicar. Quando você transforma primeiro esse leite em iogurte, ou coalhada, ou kefir, ou piima, ou qualquer leite fermentado, ou o soro do queijo, aquilo também é riquíssimo em whey. Perfeito? Então faça você whey na tua casa e evita potenciais problemas para o futuro.